Hoje vamos explorar as principais religiões espiritualistas do mundo, suas origens e as coincidências e ligações que elas compartilham com o Espiritismo. Espiritualismo e Espiritismo. Primeiro, precisamos entender o que é espiritualismo. O espiritualismo é a crença em uma realidade espiritual além do mundo material, incluindo a vida após a morte, a existência de almas e a comunicação entre o plano espiritual e o plano físico. O Espiritismo, codificado por Allan Kardec no século XIX, é uma forma específica de espiritualismo que inclui reencarnação, evolução moral e comunicação mediúnica como princípios centrais. Hinduísmo. O hinduísmo, uma das religiões mais antigas do mundo, surgiu na Índia há mais de 4.000 anos. Seus textos sagrados, como os Vedas e os Upanishads, falam sobre a reencarnação e o karma. No hinduísmo, a alma, ou Atman, reencarna repetidamente até alcançar o moksha, a liberação do ciclo de nascimento e morte. O Espiritismo compartilha dessa visão, entendendo que reencarnamos para evoluir moral e espiritualmente. O que é fascinante é como essas crenças se mantiveram por milênios, influenciando bilhões de pessoas e criando uma ponte natural com os princípios espíritas. Budismo. Agora vamos ao budismo, fundado por Siddhartha Gautama, o Buda, no século 6 a.C. O budismo também fala sobre a reencarnação e o samsara, o ciclo de nascimento, morte e renascimento. Buda ensinou que podemos nos libertar desse ciclo ao alcançar o nirvana, um estado de iluminação onde cessam o desejo e o sofrimento. Embora o Espiritismo não utilize exatamente os mesmos termos, a ideia de evolução espiritual e libertação do sofrimento terreno é muito similar. No Espiritismo, cada encarnação é uma oportunidade para o espírito progredir, tal como no budismo, onde cada vida oferece uma chance de se aproximar da iluminação. A religião tradicional chinesa, que inclui o confucionismo e o taoísmo, oferece outra perspectiva espiritualista. O taoísmo, em particular, ensina sobre a harmonia com o Tao, a força universal que permeia todas as coisas. Os taoístas acreditam que, ao viver em harmonia com o Tao, podemos alcançar a imortalidade espiritual. Além disso, há a crença em espíritos ancestrais e em um plano espiritual que interage constantemente com o mundo material, muito parecido com o que o Espiritismo nos ensina sobre a influência dos espíritos em nossa vida diária. Aqui, vemos novamente como diferentes culturas reconheceram a importância da vida espiritual e da evolução moral, mesmo que por caminhos diferentes. Dentro do cristianismo, uma tradição menos conhecida, mas profundamente espiritualista, é o cristianismo esotérico. Este ramo acredita que as parábolas e ensinamentos de Jesus contêm verdades ocultas sobre a reencarnação, a imortalidade da alma e a comunicação com o mundo espiritual. Alguns grupos esotéricos acreditam que Jesus, como um mestre espiritual, nos mostrou o caminho da evolução espiritual que transcende a vida material. Embora o cristianismo tradicional não reconheça a reencarnação, essas correntes esotéricas compartilham com o Espiritismo a ideia de que a vida continua após a morte e que nossa jornada espiritual é contínua. Xamanismo. O xamanismo, presente em culturas indígenas ao redor do mundo, é uma das práticas espiritualistas mais antigas conhecidas. Os xamãs atuam como intermediários entre o mundo espiritual e o material, utilizando técnicas como a meditação, rituais e estados alterados de consciência para se comunicar com espíritos. No xamanismo, há uma forte crença na existência de espíritos da natureza e ancestrais, que podem influenciar a vida dos vivos. Esta prática se assemelha ao espiritismo na medida em que ambas as tradições acreditam na comunicação entre os mundos espiritual e material e na capacidade dos espíritos de orientar e curar.
Espiritismo e sincretismo religioso. No Brasil, o espiritismo se entrelaça com outras tradições espiritualistas, como o candomblé e a umbanda, que também acreditam em espíritos e na comunicação com eles. Essas religiões de matriz africana trazem a prática da incorporação, onde espíritos de ancestrais ou entidades espirituais se manifestam através dos médiuns. Esse sincretismo mostra como as religiões espiritualistas, apesar de suas diferenças, compartilham uma compreensão comum sobre a existência de um plano espiritual e a continuidade da vida após a morte. Coincidências e ligações com o Espiritismo. O que todas essas religiões e tradições têm em comum? A crença na vida além da morte, na reencarnação e na possibilidade de evolução espiritual. Esses conceitos são fundamentais tanto para o Espiritismo quanto para outras tradições espiritualistas. Embora cada religião tenha suas próprias particularidades e caminhos, todas reconhecem que nossa jornada espiritual é contínua e que nossa evolução depende das escolhas que fazemos em cada vida. Essas coincidências entre as religiões espiritualistas e o Espiritismo mostram que, independentemente da cultura ou da época, a busca pela verdade espiritual é uma constante na história da humanidade. O Espiritismo, com sua abordagem sistematizada, nos oferece uma maneira clara de entender e aplicar esses ensinamentos em nossa vida diária, mas ele é parte de uma tradição espiritual muito mais ampla que abrange diversas culturas e crenças ao redor do mundo. Se este conteúdo te ajudou a entender melhor as conexões entre essas tradições espiritualistas e o Espiritismo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais reflexões como esta. E nos seguir nas redes sociais Jornadas das Almas. Até o próximo vídeo.